Décio falou, sou professora de psicologia, o nome da matéria é Psicologia Aplicada ao Direito, né, no curso de Direito aqui da FAST. Também trabalho no Tribunal de Justiça como psicóloga e sou professora de Psicologia Jurídica em outras faculdades. Me experienciando um pouquinho da mesa, por falar de diversidade, eu trouxe a minha fala escrita para organizar um pouquinho melhor o pensamento. Né? Falar depois do Cláudio dos Anjos também é difícil, né? Mas vamos lá. Bom, para pensar o tema da mesa, eu gostaria de trazer o estudo da adoção, especificamente a adoção homoparental. Como a discussão no Brasil ainda está no combate à homofobia, é natural que haja impasses ao tratarmos da adoção por homossexuais, configuração familiar cada vez mais comum no mundo no século XXI. Que impasses são esses? O primeiro impasse a ser trabalhado é a necessidade de problematização dos preconceitos atrelados às orientações sexuais contrárias à heterossexual. A palavra preconceito diz respeito a pré-conceito, isto é, um conceito anterior instituído e naturalizado. Nesse caso, em nossa cultura, o que foi inculcado por meio de variadas práticas sociais é que a homossexualidade apontaria para uma anormalidade no sujeito. Historicamente, a psicologia, a medicina, enfim, as ciências humanas vinham sendo convocadas a legitimar, através da ciência, esse pré-conceito. E, de fato, somente após a década de 80, a homossexualidade foi excluída dos ditos transtornos da sexualidade pela Organização Mundial de Saúde, no CID-10, por exemplo, que é a classificação, o Manual de Classificação Internacional de Doenças. Outro impasse que necessita ser trabalhado é a leitura equivocada a respeito da teoria freudiana que trata do complexo de Édipo. A busca é por um Freud ainda no início de suas pesquisas. Né? Os pós-freudianos, como por exemplo Jacques Lacan, trouxeram para o debate que o que a psicanálise aponta como importante na constituição do sujeito não é ter um pai e uma mãe por suas anatomias, homem e mulher, mas por suas funções e lugares, especialmente em seu aspecto simbólico. Caso contrário, que lugar teríamos aos casais que ficam viúvos ou para a própria adoção monoparental? Portanto, o que está em jogo não é a anatomia e nem a quantidade de pais, mas os aspectos simbólicos que envolvem a relação filial. O que deveria estar em jogo em uma habilitação, que assim chama a justiça, né, em uma habilitação para adoção, é se os que buscam adotar uma criança têm condição de se responsabilizarem por um sujeito em desenvolvimento que necessita de afeto, educação, cuidados e limites, e não da sua sexualidade. Eu gostaria de trazer também um outro impasse que trabalha na contramão daquilo que a sociedade vem discutindo sobre diversidade. É o caso, por exemplo, do projeto de lei 4.508 de 2008, de autoria do deputado Olavo Calheiros, do PMDB de Alagoas, que visa proibir a adoção de crianças por homossexuais. O que ele propõe? Ele propõe que a adoção possa ser pleiteada, abre aspas, apenas por casal que tenha comprovado o casamento oficial e a estabilidade da família, sendo vedada a adoção por homossexuais. Essa questão toda começa em uma preliminar que leva ao tema da mesa, a da resistência à aprovação do casamento para casais homoafetivos, assunto enfrentado de forma acirrada pelas correntes religiosas representadas em grupos de congressistas. Isso é, saímos do crivo científico e vamos nos respaldar em designações religiosas. Isso impede um debate pela racionalidade, que deveria ser o tom, já que o Brasil é um Estado laico, ou seja, sem religião oficial. Para terminar e abrir o debate, eu gostaria de informar que, pelo campo da psicologia, essas argumentações do deputado não se sustentam hoje. Na sociedade contemporânea, a homossexualidade é abordada como uma das possibilidades dentro das orientações possíveis em termos de sexualidade. Ela não carrega qualquer noção de patologia de desvio. Lembrando que o Conselho Federal de Psicologia editou há 12 anos a resolução número 01 de 99, que veda os profissionais da psicologia de tratarem a orientação sexual homoafetiva como patologia e de oferecerem tratamento para a cura da homossexualidade. Há uma tendência à naturalização da heterossexualidade como sexualidade dita normal, por conta do quê? Paralelo à reprodução humana, que acontece por meio do encontro de um espermatozoide e um óvulo.
Acontece que quando falamos de orientação sexual, estamos falando de desejo e não de biologia. Essa é a principal diferença e talvez um dos pontos centrais dessa discussão. Para terminar, eu queria dizer que essa problematização não deveria se restringir a uma categoria, mas aos direitos humanos. Obrigada.